E aí, gente, tudo bem? Espero que sim, né? Espero que vocês estejam cumprindo a quarentena tudo bonitinho, tomando todo o cuidado do mundo, lavando a mão lá, né? Beleza? E eu vou falar com vocês hoje sobre O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, tá? E quando a gente vai falar sobre uma obra literária, no caso, eu preciso explicar o que é alto, mas a gente sabe, né, que a gente tem visto aí que literatura representa uma dada realidade, certo? Então, claro que toda obra vai estar inserida num determinado contexto, tá bom? Então, a última coisa que a gente viu, inclusive, foi trovadorismo, tá, gente? As cantigas de amor, as cantigas de amigos, vocês vão se lembrar bem disso. Agora, o Alto da Barca do Inferno, ele está no momento posterior ao trovadorismo, tá? Então, existe uma época aí que se convencionou chamar de humanismo, né? Que é uma época que vai, segundo alguns historiadores da literatura portuguesa, vai de 1434 até 1527. Então é ali século XV, século XVI, né? A gente percebe que é o contexto das grandes navegações, tá bom? Isso é importante depois para a gente poder entender por que o Gil Vicente traz uma visão também crítica na obra dele. Porque O Alto da Barca do Inferno é uma obra que é datada de 1517, beleza? Então, quer dizer, faz pouquíssimo tempo aí que o Brasil tinha sido descoberto. Por isso que é importante inserir isso no contexto das navegações, né? Agora, a primeira coisa, o que é um alto, especificamente? Vocês vão lembrar, por exemplo, do Alto da Compadecida, que é uma obra do Ariano Suassuna, e que tem um alcance na literatura brasileira e na nossa própria identidade, na nossa cultura mesmo, no nosso repertório, que é uma coisa gigante. E além de todo o humor que tem no Alto da Compadecida, é claro, existe todo aquele fundamento religioso, né, que é um fundamento religioso muito conectado com as tradições mais populares lá do Nordeste. Então, na verdade, o Alto é isso. O Alto é uma peça, né, que tem caráter religioso. Então, uma peça de teatro, isso significa que se insere no gênero dramático, tá bom? Que é o primeiro ponto. Vamos dar uma sequência aqui, porque assim, a gente já sabe que se tem fundamento religioso, esse fundamento religioso é conectado com o pensamento religioso da época também, né? Aquele pensamento que vem com as navegações, inclusive, de que o cristianismo tem que se expandir, né? De que você precisa levar o cristianismo para as partes que você descobre no mundo, né? Que é um dos pensamentos ideológicos lá do Império Português na época, né? Que a gente já sabe, já devem ter estudado em história, inclusive. E aí o Gil Vicente está nessa época aí. E o que ele faz? Como é um alto, né? Ele vai criar personagens que nós chamamos de alegorias. O que significa isso? Não são personagens que têm uma individualidade, características humanas que são particulares, individuais. Então, eu, por exemplo, eu tenho as minhas características específicas, meus gostos, né? Eu curto um tipo de música, eu gosto de um tipo de leitura, ou vários tipos de leitura. Eu vejo o mundo de uma forma específica e tal, quer dizer, tem coisas que fazem com que eu seja o que eu sou, né? Que me dão a minha identidade aqui, assim como vocês têm a identidade de vocês, que vai ser diferente da minha. E aí, nesse caso, a gente tem personagens, né, que se tiverem essas características são mais próximas de um ser humano mesmo, né? São personagens mais profundos. Mas no caso do Gil Vicente, não. Os personagens são alegorias porque eles são representações ou de algum aspecto religioso, no caso do Alto da Barca do Inferno, ou de pessoas da sociedade daquela época, né? Então a primeira alegoria que vai surgir, as duas primeiras alegorias que surgem, e que vão, né, dividir o alto naquela coisa que a gente chama de maniqueísmo, divisão entre bem e mal, são diabo e anjo, né? Então o espaço é o seguinte: as almas elas vão para um espaço intermediário onde existem duas barcas, uma evidentemente a barca do paraíso, que é a barca capitaneada pelo anjo, a outra barca é a barca do inferno, que é capitaneada pelo diabo, né? Claro que são alegorias, por quê? Porque representam o bem e o mal, representam esse bem e o mal dentro da esfera cristã, né? E na verdade a base da maior parte das religiões, essa coisa do maniqueísmo, a distinção entre o bem e o mal. E as personagens que vão aparecendo por ali são personagens agora que representam seres humanos que viviam em sociedade naquela época mesmo. E aí são os tipos, né, que a gente percebe que ele está usando ali para caracterizar alguns problemas, né, que as pessoas carregavam consigo naquela época lá. Então, por exemplo, o primeiro personagem que aparece ali é o Fidalgo. O Fidalgo vem junto com o pajem, e vamos lembrar que a palavra Fidalgo ela vem de filho de algo, quer dizer que não é um Zé Ninguém, né? É um cara que tem posses, é um cara que tem grana, é um cara que pertence à aristocracia daquela época lá, beleza? E ele vai chegando, ele tem uma capa que parece aquelas capas de reis, né, que eles usavam naquela época,
E o pajem, que é um cara mais simples, é um moço mais simples que vem atrás, ele vem segurando essa capa e segurando um banquinho. Porque toda vez que um fidalgo saía, né, a passeio, para missa, alguma coisa assim, sempre tinha o pajem, que era um serviçal que colocava o banquinho para ele sentar, beleza? Quando ele chega com o narizão empinado e ele já pergunta assim: essa barca onde vai ora, que assim está apercebida? E ele está conversando com o diabo, porque ele não sabe exatamente onde que ele está ali, né? Quer dizer, ele fala: para onde que vai essa barca, né, que está toda aparelhada? E o diabo responde: vai pela ilha perdida e há de partir logo essa hora. Então, tipo, vai para a ilha perdida, que você já sabe para onde que é, né? E já está partindo. E aí, na sequência da conversa, o fidalgo vai mostrando o quanto ele é arrogante, o quanto ele realmente considera que ele é uma autoridade, inclusive diante das questões espirituais, né? Porque aí ele vai conversar com o anjo, ele vê que a barca do inferno, ele fala que ali não vai entrar de jeito nenhum. E quando ele vai conversar com o anjo é uma personagem muito séria, então ele mal quer conversar com o fidalgo. E o fidalgo fala só assim para ele: ó, sou fidalgo de Solar. É bem que me recolhais. Tipo, eu sou fidalgo, eu tenho uma mansão, tenho uma fortaleza, solar, né, cara? E é conveniente para você que você me recolha, né? Então ele usa o fato dele ser uma pessoa de posses para tentar intimidar o anjo. Só que o anjo só responde assim: não se embarca tirania neste batel divinal, né? E fala para ele procurar outra barca, porque outra barca está mais vazia, e aí todo o senhorio dele vai caber naquela outra barca lá. Quer dizer, na verdade, o fidalgo é uma representação da aristocracia daquela época lá, que se julga superior às outras pessoas simplesmente pela posse que essa aristocracia carrega, né? E claro que ele vai ter que se conformar porque ele vai para o inferno, que é o primeiro personagem que vai para o inferno. E por ali vão desfilando outros personagens, né? Vai ter ali a chegada do onzeneiro, que é o agiota daquela época, depois vem o sapateiro, que é um cara que usava a profissão dele para enganar as pessoas, e vem, né, uma série de outros personagens até chegar o Parvo. O Parvo é um cara muito simples, é um camponês, ele não tem muita malícia, né? Então, quando ele descobre, inclusive, que ele está falando com o diabo, ele vai chamar o diabo de tudo que é nome. Inclusive, tem uns termos até vulgares que a gente usa hoje em dia e que naquela época já apareciam, né? E o anjo recebe o Parvo. Ele fala: olha, se você pecou, não foi por malícia, foi por simplicidade. Então, vamos aguardar aqui do lado de fora para ver se não chega alguém de merecimento para entrar nessa barca aqui também, que é a barca do paraíso. Então ele fica ali, mas ele fica do lado de fora mais para que ele agora funcione como um ponto mais cômico da peça, né? Porque ele que vai começar a tirar sarro dos personagens que aparecem. Por exemplo, o padre vem. E o padre vem junto com a Florença, que é a amante dele. E ele chega lutando esgrima e fazendo uma dancinha lá muito louca, né? Que é uma coisa que não condiz muito com a imagem de um padre, que é aquela coisa da imagem séria do padre e tal, né? Não é algo que combine com essa imagem. E quando ele chega para conversar com o diabo inicialmente, né, ele acha que primeiro ele é autoridade, ele manda porque ele carrega a batina dele, né? Só que, inclusive, o diabo ainda tira um sarrinho dele lá, fala assim: nossa, sabeis também o tordião? Tordião é tipo uma dança muito popular. Hoje em dia, por exemplo, seria uma dança como funk, alguma coisa assim, a grosso modo, guardadas as proporções, né? E ele fala: claro que eu sei, né? E o diabo, quer dizer, chama atenção o fato do padre responder: pô, eu sei dançar isso aí, né, cara? Então, é uma coisa que é engraçada, é cômica, porque a peça tem esse caráter cômico, né? E o diabo responde: então entra aí, né? Eu vou tocar e a gente faz um serãozinho, a gente faz uma festa aqui. Mas é claro que ele acha que ele carrega a batina dele. Sendo uma autoridade perante a igreja, ele tem o lugar dele garantido no paraíso. Inclusive, ele acha que isso dá autoridade a ele para que ele leve Florença, que é a amante dele, junto com ele para o paraíso, né? Só que, no caso, o anjo ele responde a maior parte das personagens, mas ele não responde nada para o frade, né? Isso significa que, quando o frade percebe que a única pessoa que responde para ele, tirando um sarro dele, é o Parvo, aí ele se conforma e entra na barca do inferno. Nesse ponto é bom chamar a atenção do seguinte: eu falei lá no comecinho que os personagens são alegorias ou tipos, e de repente a gente pode imaginar que o padre é um representante de toda a igreja, né? Que ele não tem aquela individualidade, que ele representaria a igreja e que o Gil Vicente estaria dessa forma criticando a igreja. Isso não rola pelo seguinte: na verdade ele está até fazendo um apoio, né? Ele está até exaltando as leis da igreja, porque o que ele está fazendo é condenando um sacerdote que não respeita as leis da igreja, por exemplo, o celibato, no caso, né, que é o fato dele não poder se envolver amorosamente com ninguém. Esse cara vai para o inferno. Então o Gil Vicente está mostrando: olha, as leis da igreja precisam ser respeitadas, né? Prova disso é que depois, lá no finalzinho, vão aparecer os cavaleiros. É uma parte fundamental para a gente compreender qual que é a intenção mesmo do Gil Vicente.
Chegam os cavaleiros, eles passam pelo diabo, o diabo ainda pergunta assim, vós cavaleiros passais e não perguntais onde is? Tipo assim, como é que vocês passam por mim e não perguntam nada para onde que vocês vão, né? E aí um deles olha para o diabo e fala, vós, Satanás, presumis? Atentai com quem falais. Então, tipo assim, você não adivinha para onde que a gente vai, mano? Qual que é a sua, né? Toma cuidado com quem você está falando. Sequer conhece-nos bem, morremos nas partes da além. Né? Quer dizer, quando ele fala morremos nas partes da além, isso significa que esses cavaleiros morreram em cruzadas, expandindo e defendendo o cristianismo. Né? E isso numa época de navegações é muito significativo. Quando eles chegam lá na barca do anjo, o anjo só fala assim, ó cavaleiros de Deus, a vós estou esperando, que morrestes pelejando por Cristo Senhor dos céus. Sois livres de todo mal, mártires da Madre Igreja, que quem morre em tal peleja merece a paz eternal. Né? Então, quer dizer, o anjo já atesta que os cavaleiros que morrem lutando por Cristo são cavaleiros que já estão martirizados e merecem a entrada no paraíso. Fazendo um apanhado geral, né, o que acontece aqui é o seguinte, ao mesmo tempo, eu falei que esse período em que a peça está inserida é um período que a gente chama de humanismo, certo? Tem inclusive uma frase que é do Protágoras, que é muito associada à época do humanismo, a gente vai ver o humanismo depois com mais calma e mais tranquilidade, mas a frase que sintetiza o humanismo é a seguinte, o homem é a medida de todas as coisas, certo? O homem é a medida de todas as coisas. Isso quer dizer que o humanismo, inserido ali numa época de descoberta, de conquista, né, porque na verdade tem as navegações, é uma época de antropocentrismo, é uma época de privilégio desse antropocentrismo. Quer dizer, o homem passa a ser o foco das coisas. Só que ainda é uma época de força muito grande da igreja, né, cara? Então, e principalmente pelo fato de que as navegações são motivadas por esse espírito cruzadista de querer expandir, né, o cristianismo pelo mundo. Eu só estou informando, não estou problematizando as coisas aqui, mas é isso, né? E aí, no caso, o que a gente percebe, então? Existe um fundamento ligado ao teocentrismo na peça do Gil Vicente, porque é um alto, né? Então você vê que ele vai condenando as personagens de acordo com os pecados que elas cometeram, né? Inclusive tem uma semelhança até com a estrutura lá do inferno do Dante Alighieri na Divina Comédia, quando ele vai colocar todos os círculos do inferno, né? E esses círculos vão mostrando que as pessoas sofrem pena de acordo com aquele pecado que elas cometeram na vida delas. E tem sempre um objeto que essas personagens que vão para o inferno portam e que representa também o pecado que elas cometeram, esse materialismo. Então, por exemplo, o sapateiro. O sapateiro ele vem com as formas que ele usava para fazer calçados e, com a profissão dele, como eu disse, ele enganava as pessoas. O onzeneiro, que é o agiota, ele vem com uma bolsa de dinheiro, embora esteja vazia, mas você vê que tem aquele apego ao que representa o pecado, né? Então, teocentrismo por quê? Porque as personagens são condenadas ao inferno pelos seus pecados. De um lado, então, o teocentrismo. Do outro lado, o antropocentrismo, porque o Gil Vicente, para ele conseguir construir essas personagens, ele teve que dar uma olhada ao redor da sociedade dele ali, ele teve que ver, né, essa sociedade, e a partir da visão que ele tem da sociedade, ele constrói uma crítica. Toda vez que a gente constrói uma crítica, a gente não está olhando mais para o lado religioso, eu estou olhando para a minha realidade vendo, ó, tem gente que é xarope porque se acha o maioral, porque tem grana, né? Tem gente que usa a profissão para enganar os outros, tem gente que empresta dinheiro a juro, naquela época é o crime de usura, né, que eles falavam. Então ele teve que observar essas coisas, né, no mundo concreto e terreno para ele poder falar delas, tá bom? Então por isso que na peça tem ao mesmo tempo teocentrismo e antropocentrismo. E eu vou fazer o seguinte depois, eu vou fotografar, né, o gabarito dos exercícios para vocês, tá bom? Gente, um abraço, tô com saudade, beleza? E aí qualquer coisa vocês mandam um alô depois. Tchau, tchau.